Não podemos ter uma Câmara que não cria leis, que não fiscaliza e que não representa os anseios do povo. O poder legislativo não pode ser subserviente ao executivo e submisso ao judiciário. Alguns de vocês devem ter estranhado o uso das palavras, porque esse discurso não é meu. Esse é o discurso que levou o deputado Jair Messias Bolsonaro à tribuna da Câmara para pedir o voto dos seus colegas. Ainda dizia ele: sei que as minhas chances são remotas. A minha chance só não é menor do que daqueles que não são candidatos. Mas patrioticamente eu me exponho, porque acredito no Brasil e em muitos de vocês aqui dentro. Uma legislatura depois, e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que o levou a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados na legislatura passada. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E o Bolsonaro, o que você tem pra falar dele? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer um bom governo de direita e de fazer com que a direita ficasse pelo menos 16 anos no poder. E eu coloco aqui 4 pontos principais, 4 críticas principais que tem o governo Bolsonaro. Primeiro ponto, a indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Ter nomeado o Augusto Aras, que é um petista, que é um amigo do José Dirceu, que acabou com a Operação Lava Jato e que permitiu que todos os presos na Lava Jato fossem soltos, pra mim foi um grande desastre pro nosso país, é a grande razão, uma das grandes razões do PT ter voltado pro poder. Outro ponto, no primeiro ano de mandato, eu articulei junto com outros deputados um projeto que voltou para a pauta agora, foi discutido no Senado, que é acabar com decisões monocráticas no Supremo, que é acabar com essa história de um ministro vai lá, dá uma decisão, senta em cima da decisão 15 anos e nunca submete para seus pares, e aí cada ministro tem o poder de um semideus. Bolsonaro, a pedido do Toffoli, vetou esse projeto que a gente aprovou no Congresso Nacional e criou esse monstro que a gente está assistindo agora. Outro ponto, mais uma vez envolvendo o Supremo, indicou Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável por dar o voto de Minerva, o voto de desempate, para retornar com os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, independentemente das duas indicações do Bolsonaro para o Supremo? Sim. Agora, o Lula poderia estar solto e inelegível, não fosse a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, Você acha que deu o voto decisivo para o Lula poder disputar a eleição. Lula sequer poderia disputar a eleição não fosse a indicação do Bolsonaro para o Supremo. Para mim, esse foi um erro gravíssimo, que inclusive o próprio filho, e eu estava lá quando isso aconteceu, o deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, comemorou quando isso aconteceu e ainda disse na comissão: é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. O resultado tá aí que a gente está assistindo agora. Então, eu acho que esses são os pontos que são os erros graves que ele cometeu e que fez com que a gente estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. A Cláudia Eslovac, pelo Twitter, pergunta de que lado o deputado está. Quer saber se você virou oposição. Não, eu sou independente. Quando o governo acerta, eu vou continuar com os acertos do governo. Agora, o governo faz acordo e acaba com o COAF para proteger o próprio filho, o senador, que está sendo investigado pelo COAF, aí eu sou contra. Peraí. Registrar aqui o meu repúdio à atitude do presidente da República, que de maneira completamente irresponsável foi para as manifestações, convocou para as manifestações, aliás, quando ele estava lá fazendo a palestra em Roraima, ele convocou abertamente a população para as manifestações, colocando em risco a saúde pública em nome de um projeto pessoal de poder. Ele preferiu aumentar sua popularidade, ele preferiu fazer populismo barato e sair à rua dizendo que é um homem do povo, fazendo live, ganhando view, ganhando like, em vez de efetivamente se preocupar com a saúde pública e seguir as recomendações do seu próprio ministro da Saúde. O governo mandou um aumento de 800 milhões de reais no fundo eleitoral aqui para a Câmara dos Deputados. Eu denunciei esse abuso, esse aumento do fundo eleitoral. No outro dia fui ofendido pelo presidente da República. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Se eu puder dar um filé meu filho eu dou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que vai trocar. Pode trocar o chefe? Troca o ministro. Semana que vem eu acho que a gente já começa a proposta tributária também. A administrativa vai a semana que vem. O presidente vai a semana que vem. E vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar com a tributária. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Eu não sou governo. Não sou governo. Todos nós vamos morrer um dia. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pressa da vacina? Não
não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro para pagar a tua vacina. A denúncia de cobrança de propina no Ministério da Saúde para comprar vacinas agravou ainda mais a crise no governo. $1 a mais de propina em cada dose de uma outra vacina. É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Cala a boca, cala a boca. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. Bolsonaro com a PEC Kamikaze, também um rombo de 150 bilhões de reais no último mandato, desesperado para vencer a reeleição. Criticamos no governo e denunciamos no governo aquilo que foi promessa de campanha do próprio presidente. Então o presidente foi bastante enfático na defesa do combate à corrupção, na defesa da promoção de um mercado liberal. E primeiro, que a gente não está vendo essa agenda de privatizações prometida pelo governo. A gente não está vendo uma reforma trabalhista mais profunda prometida pelo governo. Em relação ao combate à corrupção, a gente vê o presidente da República utilizando o Estado de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho do senador Flávio Bolsonaro de investigações. O presidente sempre foi muito crítico ao Supremo Tribunal Federal, mas vetou o projeto 2121 de 19, que limitava os poderes dos ministros do Supremo de conceder decisões monocráticas, suspendendo os efeitos de leis. E outro ponto que também, para mim, é absolutamente inaceitável é essa tentativa de ter hegemonia na direita. Qualquer um que se coloque como alternativa, qualquer um que faça qualquer crítica ao governo dentro do campo da direita é demonizado pelo Palácio do Planalto, é demonizado pela rede de militância digital que o governo tem. Só o fato de eu criticar publicamente o governo para que ele acerte os rumos, já sou visto como um inimigo. 110 bilhões de reais em cargos nas mãos de indicados, condenados, réus, denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, peculato. É na mão dessa gente que esses cargos se encontram hoje. Nem o Temer, que teve que enfrentar 2 denúncias em plenário, pagou tanta emenda quanto Jair Bolsonaro. Ele entrega os cargos, ele entrega os ministérios, ele entrega as emendas, mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário. E o presidente, em vez de assumir a própria responsabilidade, ter a humildade de admitir que errou, não. Aponta como se a imprensa tivesse errado ao alertar dos riscos do coronavírus. Ainda criticou prefeitos e governadores que estão tomando medidas mais duras. Por isso, eu lanço essa candidatura de protesto para mostrar o quanto o presidente Jair Bolsonaro não é nada mais do que um traidor. Barrou a aprovação da PEC da segunda instância, suspendeu o julgamento de homicida, ladrão, estuprador. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Carlos Lacerda sentiria vergonha de ver um verme como Jair Bolsonaro chamando-se de conservador. Prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso. Essa vergonha eu nunca vou dar pra minha família. Se prepara, Jair Bolsonaro. A sua hora vai chegar. Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Vamos aguardar o resultado da presidência e o relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses. Obrigado, presidente.